Saudações a todos. Respondo pelo nome de Naira Abdallah Shabani, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem, no curso de Contabilidade e Auditoria, lecionada pelo docente Abílio Mochanga. Venho por este meio apresentar um trabalho acerca da norma 13 que trata dos ativos tangíveis. Bem, dizer que ativos tangíveis são bens físicos que uma empresa possui e que podem ser tocados ou vistos. Eles têm um valor econômico e normalmente são usados para gerar receitas. Em seguida, irei falar das características dos ativos tangíveis. Como primeira característica, temos a forma física. Isso quer dizer que existem materialmente. Temos também o valor mensurável, que significa que podem ser avaliados em dinheiro. Temos também a depreciação, que quer dizer que muitos perdem valor com o tempo. Por exemplo, máquinas, veículos, por aí em diante. Em seguida, temos o uso operacional, que ajudam na produção ou na prestação de serviços. Como primeiro termo, os ativos tangíveis. Os ativos tangíveis são bens físicos utilizados pela empresa na produção, fornecimento de bens e serviços, arrendamentos ou atividades administrativas. Temos como segundo o custo. O custo é o valor gasto para adquirir ou construir um ativo, que pode incluir preço de compra, transporte, instalação ou impostos não recuperáveis. De seguida, temos a depreciação, que é a distribuição do valor depreciável do ativo ao longo da sua vida útil. Depois temos como quarto termo a vida útil. A vida útil é o período pelo qual é o período durante o qual o ativo será usado pela entidade, que pode ser em anos, quantidade produzida ou horas de utilização. De seguida, temos o valor residual como o quinto termo. Valor residual é o valor estimado que a empresa espera obter ao vender um ativo no final da sua utilização. De seguida, temos aqui a imparidade. Imparidade é a perda de valor do ativo. Perda de valor do ativo quando o valor recuperável é inferior ao valor contabilístico. Temos também a reavaliação. Reavaliação é o processo de atualização de um valor de um certo ativo fixo tangível para refletir o seu valor atual no mercado. E essa reavaliação acontece quando o valor contabilístico do ativo é muito diferente do seu valor real. De seguida, temos aqui o reconhecimento. Reconhecimento é o momento em que um ativo fixo tangível passa a ser registrado na contabilidade da empresa. E esse mesmo ativo passa a ser registrado a partir do momento em que é possível avaliar se é provável que traga benefícios futuros ou quando o custo é mensurável com fiabilidade. Tem também a mensuração, que é o processo de determinar o valor pelo qual um ativo fixo tangível pode ser registrado ou apresentado na contabilidade. A seguir, irei apresentar aqui os objetivos da norma 13. Dizer que esta norma determina quando um bem deve ser reconhecido como um ativo na contabilidade,
E também indica como os ativos devem ser avaliados inicialmente e posteriormente. De seguida, temos aqui a reavaliação dos ativos tangíveis. A reavaliação dos ativos tangíveis é o processo de atualizar o valor contabilístico de um ativo para refletir o seu justo valor. E esta reavaliação tem como objetivos mostrar valores mais reais nas demonstrações financeiras, atualizar o patrimônio da empresa e melhorar a fiabilidade da informação contabilística. A seguir, temos aqui o funcionamento da reavaliação dos ativos tangíveis. Dizer que temos como primeiro ponto identificação do ativo. A empresa deve identificar o ativo tangível que necessita de atualizar o valor, como por exemplo edifícios, máquinas, veículos ou equipamentos. Como segundo ponto, temos a determinação do justo valor. Aqui é feita uma avaliação para descobrir o valor atual do ativo no mercado, que normalmente utiliza-se o valor de mercado, a avaliação técnica e peritos avaliadores. E como terceiro ponto temos a comparação dos valores, que é comparado o valor contabilístico atual com o novo valor apurado. E como quarto ponto temos o registro contabilístico, em que aqui temos duas circunstâncias. Quando há aumento do valor, em que se o justo valor for maior que o da contabilidade, aumenta-se o valor do ativo, a diferença vai para reservas de reavaliação no capital próprio. Temos também, no casos em que há diminuição do valor, então se o justo valor for menor, reconhece-se uma perda e normalmente é registrado como gasto. E por último temos a nova depreciação. Aqui, depois da reavaliação, a depreciação passa a ser calculada com base no valor do ativo e na vida útil restante. De seguida, temos aqui as formas de abate dos ativos tangíveis. Temos como primeiro ponto a venda do ativo. Aqui o ativo pode ser vendido a terceiros. Temos a troca ou permuta, em que o ativo é substituído por um outro bem. Temos também o sucatamento. Aqui no sucatamento, o ativo deixa de ter utilidade e transforma-se em sucata. De seguida, temos roubo ou furto, que é o caso em que o ativo desaparece por ação criminosa. Temos também a destruição, que é no caso em que o ativo é perdido devido a acidentes ou desastres naturais. Temos também a obsolescência, que é no caso em que o ativo torna-se ultrapassado tecnologicamente. Que temos como exemplo em casos em que temos alguns computadores. Antigamente os computadores eram aquelas de coluna, entre aspas, né? E agora temos esses que conseguimos levar para qualquer canto. São mais eficazes, rápidos e excelentes. A seguir temos aqui o tratamento contabilístico do abate. Bem, o abate acontece quando o ativo fixo tangível deixa de fazer parte da empresa por motivos que citei anteriormente, que pode ser por venda, destruição, roubo, doação ou fim da vida útil. Então, aqui, para efetuar o abate, remove-se o ativo da contabilidade, elimina-se a depreciação acumulada, se existir diferença entre o valor contabilístico e o valor recebido. Tenho aqui um exemplo prático
da empresa NEI LDA, que adquiriu uma máquina industrial em 1 de janeiro de 2024 com os seguintes gastos: preço da máquina 500 mil, transporte 20 mil, instalação 30 mil, vida útil 5 anos e valor residual de 50 mil. Pedia-se que determinasse o custo do ativo, calcular a depreciação anual pelo método das cotas constantes e determinar o valor contabilístico ao fim do primeiro ano. Então, para o cálculo do custo do ativo, foi necessário fazer o preço de compra mais transporte e mais instalações. E fizemos aqui 500 mil mais 20 mil mais 30 mil deu-nos o valor de 550 mil. Bem, de seguida temos aqui o cálculo da depreciação, em que a fórmula é depreciação igual ao custo menos o valor residual dividido pela vida útil, em que tivemos aqui o 550 mil, que é o valor que nos deu lá como o valor total do custo, menos o 50 mil, que era o valor residual, dividido pela vida útil de 5 anos. Depois subtraímos esses 550 por 50, deu-nos 500 mil, dividido pelos 5 anos, que corresponde à vida útil, e deu-nos o valor de 100 mil meticais. A seguir temos aqui o cálculo do valor contabilístico no fim do primeiro ano, em que temos valor contabilístico igual ao custo do ativo menos a depreciação. Sabemos que o custo do ativo deu-nos 550 mil e a depreciação foi de 100 mil. Então subtraímos o 550 menos 100 mil e deu-nos o 400 mil como o valor contabilístico após passar um ano. Então, de acordo com esse pequeno exercício, cheguei à conclusão que o ativo deve ser reconhecido pelo seu custo, a depreciação distribui o valor do ativo pela vida útil e o valor contabilístico reduz ao longo do tempo devido à depreciação.